Bom, vamos lá. Estudando, né? Todo dia. Então, o que a gente vai estudar agora é Saltitor, Informática, questões da VUNESP para Santo André. Word de 2016. Questões, né? Daí eu deixo um pouquinho a telinha para não ter que ficar colocando o thumbnail, né? Um usuário do Microsoft Word 2016, em sua configuração padrão, deseja agrupar vários documentos no formato DocX em um único arquivo. Como os arquivos originais são muito extensos, ele decide realizar a operação e partir de um documento em branco, utilizando os recursos do próprio programa. Volta. Ele está por programa, ele quer agrupar documentos, entendeu? Qual é o objetivo do personagem? Ele quer agrupar documentos, agrupar. E existe sim uma opção chamada agrupar. Você tem que lembrar onde é que está. Né? Ele decide realizar uma operação a partir de um documento em branco. Ou seja, ele vai usar um treco em branco e vai fazer o agrupamento. Ou seja, ele vai usar algum aparelho do documento normal para fazer o agrupamento. A partir de um documento em branco, utilizando os recursos do próprio programa. Os recursos podem ser ativados por intermédio de uma seleção de uma opção. Da opção texto do arquivo, que apresenta a partir de um clique de um mouse nas opções de ícone. Objeto do grupo texto. Grupo esse que pertence à guia. Então, qual guia? É a revisão, eu acho. Era inserir. A segunda opção, a minha, era inserir. Ou seja, você vai lá inserir um treco, né? Essa questão é de ícone. Interessante. No Microsoft Word, Microsoft. Clicou no botão. Quer dizer, selecionou uma palavra que se chama programa. Escolheu a palavra programa. Que daí tem as opções com a palavra programa aqui. Daí ele selecionou ele clicou no sublinhado aqui. Presente na guia, alternativa presente na página inicial. Presente a forma como a palavra programa passou a ser exibida. Daí tem alguma coisa estranha aqui? Né? Bom, coloca aqui, tem sublinhado, né? E deu o quê? Deu certo. Era simples, né? Tá. Depois uma questão de recursos, né? Um usuário configuração padrão, ele quer inserir número. Ou seja, ele foi lá na guia inserir e colocar o número. Número de página e um documento sendo preparado. Na verdade, ele quer colocar número de página e número de página não precisa usar a página inserir. Você usa o design, tá? Daí, a alternativa que apresenta o grupo da guia inserir, você localiza o recurso número de página. Olha, tá até na guia inserir também, hein? Então vai usar. Tá bom. Numeração, só isso. Mas ele quer apresentar um grupo. Eu acho que o treco não se chama numeração, é página mesmo. Cara, tem o treco de cabeçalho e rodapé. Normalmente o número de página tá no cabeçalho e rodapé. Mas eu vou de página mesmo. Era realmente o cabeçalho e rodapé. Próximo. É um documento criado do Microsoft. Deixa eu ver quanto tempo a gente já tá aqui. 4 minutos. É assim mesmo. Eu odeio essas coisas dos vídeos porque eu fiz um thumbnail, né? No começo do treco. Só que o treco sai do thumbnail, eu não consigo escolher o thumbnail que eu fiz no começo do vídeo, meu. Pra quando eu coloco os vídeos no YouTube. Basicamente, o thumbnail que o YouTube quer colocar, ele tá lá no meio só. Só tem coisas no meio.
Mesmo que eu faça um thumbnail no começo do vídeo, o treco não tem como ativar a seleção automática. Eu tenho que fazer um thumbnail extra para colocar a troca. Bom, em um documento criado do Microsoft Word 2016, em sua versão padrão, um usuário clicou nos ícones com o negrito itálico sublinhado, ou seja, clicou nos 3 ícones. Está uma palavra, em seguida com o cursor do mouse no final dessa palavra, o usuário clicou no ícone negrito e depois no ícone sublinhado. A próxima palavra, em seguida com o cursor no matatá, ou seja, ele digitou uma palavra e ela tinha todas as configurações negrito, itálico, sublinhado. Daí, no último treco, ele ainda está com o cursor do mouse no final dessa palavra. Significa que ela ainda está com todas as configurações. Ele clicou nos ícones negrito e depois no ícone sublinhado, ou seja, ao clicar segunda vez no treco que está selecionado, ele desativou os dois, ou seja, não pode, você tem que tirar todas as coisas que tem a palavra negrito e a palavra sublinhado. E daí, com isso, só sobra um, né? A próxima palavra, a ser digitada, será formatada como itálico. Simples assim. Pior é que todos os trecos têm negrito e sublinhado, né? No Microsoft Word, em sua configuração padrão, assinale a alternativa que indica qual linha contém um texto com formatação itálico. Nossa, uma questão de só saber qual é a forma de itálico? Interessante. Um usuário do programa Word, padrão, documento está elaborado porque nele existem informações sigilosas. Tá. Quer dizer, ele quer colocar senha. Ou seja, você tem que usar a configuração de senha. A configuração de senha está em privacidade. A privacidade está em arquivo e não em página inicial, tá? Tá. Portanto, ele informou a senha escolhida na caixa de diálogo que se abre ao selecionar a opção criptografar com senha. Eu posso clicar sobre o botão proteger documentos e qual é disponibilizado a partir do menu arquivo. Olha aí o arquivo. Quando selecionada a opção, eu não lembro de nenhuma dessas coisas aqui. Eu vou escolher só opções mesmo. Interessante, né? Eu não sabia disso. Bom, tem esse seguinte texto editado no Microsoft Word 2016 em sua configuração original com as marcas de parágrafo ativadas, conforme a imagem a seguir. Ou seja, tem 1, 2, 3, 4, 5 parágrafos marcados. E essas partes aqui não estão marcadas como se fossem quebras de parágrafos, né? A alternativa correta sobre o espaço entre as linhas 3 e 4. Com o conteúdo linha 3 e 4. Ou seja, não existe linha em branco. Quer dizer, existe uma linha em branco entre 3 e 4. Dá para imaginar que é uma linha em branco, né? Porque é o espaço de duas linhas, e cada linha tem um espação, olha, espação gigantão. Mas não. Existem duas linhas em branco? Não. Após a linha com o conteúdo linha 3, o usuário pressionou Ctrl Enter. O Ctrl Enter é o quebra de página, então ele não iria para o final. O espaçamento entre linhas é maior do que o espaçamento entre as linhas com conteúdo linha 1 e 2. Isso aqui também faz sentido. Mas eu vou fazer o linha... Eu vou usar o Shift Enter. Não, eu acho que não é Shift Enter, porque eu acho que a quebra de seção também apareceria, né? Eu vou usar ou é D ou E, né? Vou usar E mesmo. Ou seja, só colocaram aumentar o espaço de treco. Que engraçado. Bom, usando Microsoft, sua diferença padrão, digitou um texto. Ele está em negrito itálico, dá pra ver, né? O cursor no final da palavra Guarulhos, o usuário clicou nos ícones negrito itálico, sublinhado e sobrescrito. Ou seja, ele escolheu um monte de opção, tá? No final da palavra, ou seja, ele está aqui. Quando ele está numa palavra, no final da palavra, esse cursor ainda está selecionado com todas as coisas que estão conectadas com essa palavra, ou seja, ele está ligado com o negrito itálico. Está negrito e itálico. Daí ele fala, Guarulhos, o usuário clicou nos ícones negrito, ou seja, ele desconectou o negrito itálico, desconectou o itálico, e agora ele ativou o sublinhado, tic, e sobrescrito, tic. Sobrescrito é o carinha quando está aqui na parte de cima, assim, escrito, No entanto, antes de digitar qualquer palavra, o usuário pressionou a tecla backspace. Ou seja, ele criou e adicionou
e deu um backspace. Ou seja, ele apagou qualquer coisa. Sabe o que significa? Conforme a imagem a seguir. E daí ele disse que apagou a palavra Guarulhos. Daí ficou desse jeito aqui. Daí, normalmente o concurso funciona após a palavra de. Ao digitar qualquer palavra, ela estará formatada. Daí, isso aqui é uma questão pegadinha. Que é basicamente assim. E os professores comentam bastante isso. Que basicamente, a formatação da palavra que vai ser digitada, ela representa a formatação da última letra. Que tá. Ou seja, todas as coisas que fizeram agora há pouco foram completamente inutilizadas. Já que o D está no formato N itálico, qualquer coisa que digitar depois, se ele não fizer novamente esses trecos aqui de desativar eles, vai ser digitado em negrito itálico. Então vamos lá. Então escolhe a expressão que está escrito em negrito itálico. Simples. Vamos lá. Uma questão, padrão, dois textos, uma tá em negrito, itálico, e a outra tá normal. Só que tá pequenininho, né? Assinar a palavra linha, e clicar no ícone pincelzinho. O pincel de formatação, você clica numa palavra selecionada, ele copia a formatação dele. Ou seja, a próxima coisa que você clicar com o pincel vai ficar com a mesma formatação da coisa que você selecionou. Ele disse que selecionou a primeira linha, ou seja, ele vai ficar negrito itálico, qualquer coisa que ele dê para a segunda coisa que clicar. Se na segunda linha completa, assinar a alternativa que indica quais formatações serão copiadas para a segunda linha. Ele disse que selecionou a primeira linha por completo. Mas não importa o selecionar a primeira linha por completo, né? Porque tá tudo igual, então não tem nenhuma importância. Vai ficar negrito itálico, né? Fonte de letra, formatação negrito e formatação itálico. Eu nem sei dizer se tem uma letra, uma fonte de letra diferente. Isso aqui é uma fonte de letra diferente, não é só um negrito itálico. Tá dizendo que é a fonte diferente, né? Então, formatação de letra, tamanho de fonte, negrito e formatação itálico. O tamanho da fonte também estava diferente, né? Interessante. Ai, ai, ai. Então, o seguinte documento Microsoft Word em sua configuração padrão com apenas uma linha, que é a textinha municipal Jundiaí. Assinale a alternativa com resultado quando o usuário seleciona essa linha e configura alinhamento. Qual é o elemento? É o justificado. Basicamente, o justificado e o que não tem mudanças, ou seja, ele não vai para a direita, ele não vai para a esquerda, ele não fica desse jeito estranho aqui que fica separado, ele não fica isso aqui que tenta criar, fazer a linha virar completada, né? Ele não fica no centro, ele fica completamente para a esquerda e quando terminar a linha ele vai para a próxima linha. O justificado é o cara que se confunde com o alinhamento para a esquerda. Próxima questão. Em sua configuração padrão, a separação do texto em partes, páginas e seções, definida como marca de ponto em que a página termina e outra página começa, chamada de quebra de página. Quebra de página.
Esse documento criado no Microsoft Word 2016, sua configuração original com as marcas de parágrafo ativadas. As marcas de parágrafo são essas três no final aqui. Essas três aqui. Isso aqui são tabs. Isso aqui é um tab também, isso aqui é um tab também, isso aqui é um tab também, isso aqui é um tab também. 3. Isso aqui teve na última questão na última prova de escrevente, ó. Então, vamos ver se é um do mesmo tipo, né? Considerando que o usuário selecionou todo o conteúdo da imagem anterior, essa aqui, selecionou tudo isso aqui. Só para você ver, tem uma coisa extra aqui, ó. Isso aqui são tabulações, entendeu? Zing e zing. Tá vendo? Basicamente, eles são trecos que afetam a tabulação de onde é que a outra palavra começa. Entende? Tá. Seleciona tudo aquilo anterior e a partir da opção converter texto em tabela. Ou seja, converter em tabela. Daí, outro comentário. Converter em tabela, transformar a tabela dependendo de tabs e pontos e vírgulas. Entendeu? O texto depende de pontos e vírgulas. Tá. Conteúdo da imagem anterior e a partir da opção converter em texto em tabela, do ícone tabela encontrada no grupo de tabelas, seguir em inserir, não terá nenhuma opção e clicou no botão OK. Da imagem a seguir, assinar a alternativa que indica qual será o resultado correto da operação. Ele usou o treco de converter em tabela e daí apareceu isso aqui. Número de 3 colunas. Converter texto em tabela. E apareceu a opção 3 colunas, 3 linhas. Depois, comportamento de ajuste automático. O ajuste automático está na largura da coluna fixa. Automático. Então, a coluna ela fica fixa. Ela se adapta automaticamente para o conteúdo que ela está dentro, entende? Primeiro, você tem que tirar tudo que não tem 3 colunas, né? Essa aqui tem 4 colunas, tá errada, né? Daí todas têm 3 colunas, 3 linhas, então vamos lá. Depois, comportamento do ajuste automático, que basicamente, onde é que vai ficar as separações. Se lembra que a imagem está com separações em tabulação, essa setinha representa tábulas, ou seja, tem um espaço em branco, janeiro, tabulação, fevereiro, né? É só usar essa imagem aqui, que fica assim, e desenhar dentro da imagem, né? Isso aqui vira uma coluna, isso aqui vira outra coluna, e isso aqui vira outra coluna. Depois, todos os enters viram uma linha. Isso aqui vira uma linha, e isso aqui vira uma linha. Ou seja, aqui tem um em branco, janeiro, fevereiro, e aqui embaixo tem projeto, e aqui tem um em branco também. E 30, entendeu? E isso aqui não existe porque só tem 3 colunas, entendeu? Ou seja, tem 2 áreas em branco, a primeira e aqui no final, né? Então vamos lá. Ficou desse jeito aqui. Essa aqui tem 2 em branco aqui. Essa aqui é o lugar em branco tá errado. Essa aqui também é o lugar em branco tá errado. Só sobrou essa aqui mesmo, a primeira, né? É a única que faz sentido. Vamos ver se tá certo. Acertamos, viu? Simples assim. Pausando. Tá, vamos lá. Continuando. Próxima questão. É tão fácil quando as questões são fáceis, né? De Word. Quer dizer, quando as questões são fáceis, é tão rápido, né? Com essa questão. Um documento vazio sem qualquer formatação, usando Microsoft Word em sua configuração original. Um usuário digitou Assembleia. Ou seja, trouxe essa palavra aqui. Em seguida, pressionou o espaço, clicou no ícone em negrito e digitou Legislativo. Ou seja, a palavra Assembleia não tem... Eu me lembro de fazer essa questão. A palavra Assembleia não tem a formatação negrito. Então você escolhe tudo que tem a Assembleia está negrito. Então ele escolheu uma coisa, ele clicou em negrito, certo? Então você tira tudo que a próxima palavra não tem negrito. Ou seja, sobrou 2 opções, né?
Vamos continuar. Clicou o ícone e digitou legislativa. Tá. Assembleia, seguido pressionou o espaço, clicou no ícone negrito e digitou legislativa. Tá. Depois ele disse, pressionou o espaço novamente e clicou no ícone negrito. Ou seja, a segunda vez ele desativou o negrito. Então a próxima coisa que ele digitasse não seria em negrito. Então vamos lá, o que ele digitou? Ele digitou T. Sobrou essa aqui, a última alternativa. Facinho, né? Com um documento vazio, qualquer formatação, usando Microsoft Word 2016 em sua versão original, o usuário configurou o efeito de fonte da letra conforme apresentado na imagem a seguir, parcialmente exibida. Ou seja, ele colocou a fonte todas em maiúsculas. Ok. Assim, ao ligar a tecla Caps Lock, digitar Assembleia e desligar a tecla Caps Lock e digitar Legislativa D, e ligar novamente a tecla Caps Lock, digitar São Paulo, o resultado é D. Ou seja, ele está dizendo, se eu ativei o efeito de todas as em maiúsculas, quando eu apertasse Caps Lock e ficasse desativando ele, mudaria o treco? E eu digo que não mudaria em nada, já que está selecionado todas as maiúsculas, vai ser sempre maiúsculas. E é exatamente isso, viu? Próxima questão. A imagem a seguir apresenta o documento, Ele só tem uma linha. Daí tem a imagem aqui, Criada, original, usando fonte de letra Arial, tamanho 12, imagens padrão de configuração. Tá, legal. Selecionar o texto e aumentar o tamanho. Ele selecionou esse texto, aumentou o tamanho. Tá, para 14. E depois tem que completar a frase, né? O documento passa a ter 2 páginas. Tipo, por que o documento teria 2 páginas? Não faz sentido, certo? Não tem nenhum motivo para o treco ficar com 2 partes. O documento passa a ter 2 linhas. Isso aqui faz completo sentido. Por quê? Aumentando o tamanho, e veja como ele está no limite de linha. Se aumentasse o tamanho, o treco provavelmente aumentaria um pouquinho para cá. Ele teria que virar, passar uma parte para a próxima palavra para frente, né? Só ficando uma área de 2 linhas. Faz completo sentido e parece totalmente certo. Eu já queria escolher essa, mas vamos ler as outras. Apesar da margem esquerda reduzida para um texto em uma linha. Não há nada de redução. Não tem motivo digitado aqui para mostrar uma redução de tamanho de linha. Apenas a margem direita é aumentada para manter o texto a linha. Ou seja, ele está falando que as margens são mudadas, mas não são mudadas. A margem esquerda é reduzida e a margem direita é aumentada, mantendo assim o texto em uma linha. Não tem nenhum motivo, nenhuma especificação que foi colocada para que as margens mudassem com o texto, né? Próxima questão. Português, E observando, em uma observação mais apurada, percebeu-se que havia evidências claras, mostrando-se que a porta do carro, Ele dá uma frase, né? Suponha que a palavra claras, né? Ela tá aqui, então. Espirro. Nesse texto tenha sido completamente selecionada, clicando-se com o botão esquerdo do mouse. Isso é a configuração padrão. No início da palavra, arrastando o mouse até o final da palavra e soltando esse botão nesse momento. Eu não entendi o que acabou de acontecer. Volta. Tá, ele escolheu claras, certo? Nesse texto tenha sido completamente selecionado, certo? Clicando no botão esquerdo do mouse, isso é a configuração padrão. Ou seja, ele selecionou usando o botão esquerdo. Tipo, isso é completamente inútil essa informação, mas vamos lá. No início da palavra e arrastando o mouse até o final da palavra. Mais informação inútil, mas vamos lá. Soltando esse botão. Tá, nesse momento, caso a seguir o usuário clique no botão denominado taxado, ou seja, o texto está selecionado, certo? Se ele clicar no botão taxado, o texto vai ficar taxado. O grupo de fonte, que é a página inicial, aparecer dessa mesma palavra, ficará em seguinte forma. Ou seja, uma questão muito estranha, porque ele está dando um monte de texto só para dizer que o texto vai ficar taxado, que é a linha no meio, tá? Então, estranho, né? Vamos lá, a linha no meio tá aqui, taxado. Isso aqui é taxado, tá?
botão de formas, o usuário clicou no formas, o grupo de ilustração apresenta aqui inserir, tá. Formas por ilustração, inserir. A alternativa contém elementos disponíveis para inserção de documento por meio desse recurso. Ou seja, coisas que dá para colocar com formas, né? Fotos, sons e filmes, não. Linhas, retângulos e formas básicas. Deseja ser um documento criado no editor, em português, em sua configuração padrão, criar colunas. Criar colunas. Por meio do botão colunas, acessível no grupo, configurar página. Na guia layout. O que aprendemos aqui? Tem uma guia chamada layout. A guia layout tem um treco configuração de página. No treco configuração de página, tem o treco colunas. Se você escolhe o treco colunas, você pode separar o treco em duas colunas, né? Por meio do botão colunas acessível no grupo, configurar página de guia layout. Na janela que se abre ao se escolher mais colunas. Facilitar recursos práticos para a conversão das colunas, todos os recursos diretamente disponíveis. Ou seja, nem é uma pergunta sobre grupos, é só dizer pergunta sobre como é que se usa colunas no Word. E é linha entre colunas e colunas da mesma largura. Sei lá. Marca a diagonal das colunas e cor do fundo das colunas. Não. Estilo de borda das colunas e animação do fundo das colunas. Não. Cor do fundo das colunas. Espessura da borda das colunas. Não. Largura das colunas. Visualização das colunas em 3D. Eu vou escolher marca d'água e fundo. Era linha entre colunas e colunas da mesma largura, né? Olha isso, 27 minutos. Vamos acabar em mais 3 minutos, né? No editor, usando o Microsoft Word 2016 em sua configuração original, um usuário criou imprimiu um documento de 10 páginas contendo uma rodapé com a numeração das páginas. No entanto, após a impressão, o usuário notou um erro e teve que alterar um conteúdo nas páginas 3, 5 e 6 e também no rodapé. Ou seja, teve até essa página, esse treco tem 10 páginas, certo? 10 páginas. Só que daí, 1, 2, 3 partes, 3 páginas do treco. Ou seja, 10 menos 3, 7 páginas estão normais, 3 erradas, certo? E também no rodapé. Daí ele falou rodapé. Todos os trecos têm rodapé, né? Tá. Depois de terem feito essas correções, o usuário precisou imprimir novamente o documento, considerando que o rodapé não tem nenhuma configuração especial na primeira página, ou seja, ele só tem o rodapé, só aparece nas 9 páginas depois, certo? Depois ele fala, tampouco na primeira página, tampouco é diferente nas páginas pares e ímpares, assinale a alternativa que indica o conteúdo a ser informado no campo páginas, destacado a seguir na janela imprimir, para imprimir as páginas que foram alteradas. E daí eu digo, imprime tudo. Tem que imprimir tudo de novo, porque essa cara configurou estranhamente isso aqui. Ou, né? É assim, isso aqui. Já que tem alteração do rodapé e não tem nenhuma configuração especial na primeira página, tá um pouco diferente das. A alteração do rodapé foi aplicada no rodapé de todas as páginas do documento, ou seja, todas as páginas foram alteradas, todas elas devem ser impressas. Ao deixar o campo página em branco, o Word imprime todas as páginas do documento conforme solicitado. Tem que imprimir tudo de novo, né? Simples. Próxima questão. No texto editor do Microsoft, português, sua conversão padrão, o usuário selecionou a opção imprimir, com meio da guia arquivo. Na tela que se abre, o item configurações
O primeiro botão permite selecionar a opção expressão personalizada que possibilita o exemplo de impressão. Ou seja, o que é que dá para fazer com a impressão personalizada? Eu acho que já fiz essa questão, né? Foi a opção básica, né? De intervalos específicos. Padrão, digitar do parágrafo e pressionar a tecla Enter. Comprou-se um microcomputador de cor preta com 2 discos rígidos e com 4 entradas USB. Posteriormente deu-se um duplo clique por meio da palavra microcomputador e a seguir clicou-se sobre o botão itálico do grupo fonte da guia página inicial. Como resultado, todas as palavras da linha na qual estava a palavra microcomputador ficaram com o estilo de fonte itálico. Quer saber? Eu não tô a menor ideia, não prestei atenção no que eu li. Então vamos desistir e só responder e chutar aqui. Acabou que o meu chute não deu certo, né? Bom, obrigado, tchau.